Olá, meus amigos, meus irmãos. Meus amigos, meus irmãos, a palavra de Deus fala que tudo que foi escrito antes foram escrito o nosso, para o nosso futuro, para as diretrizes. É como se Deus desenhasse as coisas para nós. E às vezes nós não atentamos para isso. Nós lemos, mas não atentamos para esses detalhes do nosso Deus que Ele deixou para nós. Todas as Escrituras foram tidas como uma analogia do que vai acontecer conosco. E hoje eu quero compartilhar com você o livro de Esther, que é um livro maravilhoso. Não sei se você já leu sobre Esther. Esther foi uma mulher judia que foi para a Pérsia, né? Que a Pérsia invadiu a Babilônia. A Pérsia era o Irã. O Irã de hoje era a Pérsia de antigamente. E aí essa moça foi, junto com os judeus, exilado para lá. E ela acabou se tornando rainha e se casou com um rei. E você já deve ter lido a história de Esther. Ela foi uma mulher que salvou o povo daquela época, que trouxe alegria para o povo. E teve o rei que se engraçou com ela e casou. E aí o rei dominava todas as províncias daquela época, uma vasta província. Os persas dominaram o mundo de antigamente. E a palavra de Deus fala que esse rei, casando com essa rainha, houve lá uma situação o qual tinha muitos inimigos e queria eliminar eles. Amã era um deles e visava destruir os parentes dela, o povo dela. Mas o que eu quero dizer com o livro de Esther é o seguinte: é uma analogia para nós, como Esther fosse hoje a igreja verdadeira de Jesus Cristo, e o rei é o próprio Jesus Cristo, né? E a palavra de Deus fala que houve uma situação, os inimigos estavam oprimindo o povo, e aí ela interviu. Por isso que a palavra de Deus fala que a igreja, nós, que somos nós, devemos intervir uns pelos outros, né? E a palavra de Deus fala que esse rei escreveu uma carta e mandou para todo o império daquela época, dando instruções claras. E a palavra de Deus fala que onde chegava esta carta, havia alegria, troca de presentes, porque a carta do rei era urgente e favorável a eles. A palavra de Deus fala que muitos daquela época se tornaram judeus, com medo deles, porque eles iam ser destruídos. E chegou esta carta e a situação virou. E hoje, para nós, será que existe uma carta de Deus para nós? Existe. Só que parece que essa carta de Deus, que é a palavra dele, que é as Escrituras, não surte o efeito que surtiu de antigamente naquele povo, né? E que deveria acontecer conosco. Nós ficamos muito felizes, alegres com o nosso futuro e com esses decretos que o nosso Deus deixou para nós. Eu, quando leio a palavra de Deus a respeito do nosso futuro, do meu futuro, eu fico muito feliz. E lendo aqui o livro de Esther, eu fiquei pensando, isso aqui é uma analogia que vai acontecer conosco. A honra que nós vamos ter, né? E Deus falou assim: eu vou deixar bem claro, eu vou contar eu vou deixar na história qual é o futuro de vocês, o futuro meu, o futuro de cada um de nós. E Esther, ela dá um exemplo no livro de Esther, muito claro o que vai acontecer e o que acontece com o povo de Deus, que somos nós. E nós somos abalados de várias formas, inimigos. Esses inimigos que nós vimos aqui lendo o livro de Esther é hoje os inimigos que estão aqui no mundo espiritual, né, atuando no mundo físico. E Esther significa para nós hoje a igreja de Jesus Cristo, a rainha, e o rei é o próprio Cristo, né? E o nome desse rei chamava Xerxes.
Xerxes, né? E esse rei, ele promoveu o bem do seu povo. E teve lá também um parente de Esther chamado Mardoqueu, né, que instruía ela na época que ela ficou sem pais, era o tio dela, instruía ela. E hoje são as pessoas, somos nós que instruímos a igreja de Jesus Cristo, né? Através da palavra de Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, quando você ler o livro de Esther, lembra-se que você faz parte do povo de Deus, entendeu? Por isso que foi escrito para nós. Depois, logo em seguida, né, vem o livro de Jó. O livro de Jó é maravilhoso também, fala o que aconteceu com Jó, o sofrimento, as tribulações que ele passou. Mas lá no finalzinho do livro de Jó nós vemos que a paciência de Jó, que a palavra de Deus fala que nós devemos ter paciência, paciência gera perseverança, né? E a esperança junto. Nós vamos ver também que através de Jó, dessa alegoria que aconteceu, esse fato que aconteceu serve de alegoria para nós também. Então, você quer ver sofrimento, vá para o livro de Jó e você vai ver o que andou acontecendo com Jó. Mas o que você tem que ver quando você lê os livros da palavra de Deus, o final, porque o final é que vale. E nós vamos ler aqui o final de que aconteceu no livro de Esther. E também nós vamos ler o que aconteceu no final da vida de Jó. E assim tem que ser conosco. Nós temos que pegar essas coisas que aconteceu na realidade e transferir para nós. E nós nos alegrarmos, porque é isso que o nosso Deus quer. Por isso que Ele deixou registrado isso aqui para nós. Então fica aqui essa reflexão quando você for ler a palavra de Deus. Você olhe para você se transfira para essas histórias que Deus deixou para nós. Que importante é o final, no meu caso. Esse dia eu estava conversando com a minha esposa, dizendo para ela, a minha vida eu não comecei muito bem. Eu não comecei minha vida bem. Em um certo tempo da minha vida o negócio estava indo de mal a pior. E hoje eu estou, né? Já sou um ancião, sou um homem idoso. O que vale é o final. O que vale é o final da vida. Não é o que aconteceu no passado, né? Comecei mal minha vida, mas eu quero terminar bem. Agora tem gente que começa bem a sua vida, mas termina muito mal. Eu já visto, você ver aqui as pessoas, eu tenho visto pastores, pregadores, talvez começou bem a sua vida e o final deles, né? Então cada um de nós devemos olhar para nós. Para onde está indo o meu final? O seu final é glorioso? O seu final é triste e melancólico? Espero, meus irmãos, minhas irmãs, que você está vendo esse vídeo, você reflita sobre isso.